Olá, estou gravando esse áudio para fazer um relato de um ex-relacionamento meu que aconteceu há um ano, mais ou menos, atrás. Eu vou dividi-lo em três partes: pré, durante e pós. Começando pelo pré. Eu a conheci na autoescola e até então aparentava ser uma garota normal, estudiosa. Era focado para você ver na autoescola, que geralmente eu mesmo digo que não dei bola, porque considero a prova teórica muito fácil. E a gente foi conversando lá e eu descobri que ela namorava na época um ex-amigo meu, um colega, vamos dizer assim, quando eu estudava, quando era criança. Morava com ele. Na época ela devia ter o que, uns 17 anos. Então já me ficou surpreso. Ela não mora com os pais, já brigava com os pais, enfim. Ela me disse que não falava com o pai, então, vamos dizer assim, hoje eu veria como uma red flag. Pois bem, continuou, eu não dei muita atenção para ela. Foi aí que, no final da autoescola, ela me perguntou se queria fazer amizade comigo e tal. Eu falei, não, não, você é como se diz, namoro e tal. Eu conheço o seu atual namorado naquela época, ele era um rapaz assim briguento e eu não queria confusão. Beleza, foi cada um pro seu canto. Até que ela terminou com esse rapaz e me procurou do nada assim. Ela respondia meus stories que eu praticava corrida e musculação. Eu vi uma viravolta ou outra, mas quando ela separou, ela me procurou. Veio falar que tava mal, isso e aquilo. E como eu tava, vamos dizer assim, um tempo sem molhar o biscoito e apareceu, vamos dizer assim, ela, eu, vamos dizer assim, me aproveitei, entre aspas. Aí eu fui retomando a amizade, sabe? Mas sem perspectiva de namorar. Eu falava a ela e também para outros garotos que naquela época eu não pensava em namorar. E então a gente foi criando amizade e a gente marcou de sair. Eu chamei ela para ir para uma orla que tem aqui e depois a gente foi para um outro lugar onde a gente dormiu. Lá a gente teve relações sexuais, a primeira com preservativo, mas o que me chamou a atenção foi na hora da segunda. Eu não tinha camisinha mais na carteira e ela já queria fazer sem. Eu achei estranho, porque, ao meu ver, entre aspas, eu era um estranho, não tinha, vamos dizer assim, mais de um ano, dois de amizade com ela. A gente nem se falava corriqueiramente, a gente nunca falou sobre um outro, sobre características físicas, pessoais, e ela já queria fazer pimba-pimba sem preservativo. Então já me, já me chamou a atenção isso. E eu tive que procurar lá na casa outro preservativo que a gente fez. Mas o fato curioso é que depois da segunda relação, ela disse que gostava de mim. E eu não gostava dela. Como eu disse antes, eu só queria fazer o pimba-pimba. Então fui pego de surpresa. E para não dizer que não gostava dela, eu disse que, olha, eu tô começando a gostar de você, mas eu tenho um bloqueio que até então não me faz querer gostar das pessoas a ponto de querer entrar no relacionamento. E eu fui levando com a barriga, a gente começou a conversar mais, ter mais relações.
sexuais e até então que eu me vi pedindo ela em namoro. Eu não conhecia nada sobre essa família dela, não conhecia ainda muito sobre ela, mas eu só de gostar da presença dela até então eu a pedi em namoro. Aí entra agora na fase durante. No início, vamos dizer assim, nos 2 primeiros meses foi até tranquilo. Eu comecei a conhecer a família dela, comecei a conhecer a superfície dela, entre outras coisas. Só que no terceiro mês já começou os problemas, começou a aparecer as coisas. Ela me contou sobre os relacionamentos dela, que o primeiro traiu ela, o segundo traiu ela também, que esse segundo era o cara que namorou o que estava até então antes de mim. Que para vocês entenderem, ela namorou esse cara 2 vezes, só que em tempos diferentes. Porque depois que o outro lá traiu, ela namorou esse meu ex-colega, aí terminou com ele por traição, namorou outro cara, que esse terceiro namorado dela, segundo ela disse que tem trauma, porque e eu não sei se isso é verdade ou não, nem procurei saber, mas na hora eu fiquei sensibilizado. E depois ela voltou de novo com o segundo, esse meu ex-colega. Então, quer dizer, ela namorou já 4 vezes, sendo 2 vezes com esse mesmo cara, e todas essas relações tiveram problemas, segundo ela, da parte deles. Eu até então não vi problema, porque eu não conhecia sobre a natureza feminina, sobre nada de transtornos, de red pill em si em geral. Eu não vi nenhum problema, sabe? Mas eu achava suspeito, né? Pô, todos os relacionamentos dando errado. E eu me senti o herói, né? O cavaleiro branco, nossa, comigo vai dar certo. E outra coisa que apareceu foi o motivo dela não ter morado com os pais. Ela tinha brigado com a mãe, porque ela não queria morar com a mãe, que a mãe morava em outra cidade. Aí foi morar com o pai, que morava na cidade onde eu moro. Aí ela não quis morar com o pai, que o pai tava com outra mulher e ele brigava muito com essa mulher. Segundo ela, essa mulher tinha transtornos. E ela resolveu ir para casa do namorado. Ponto. E na época que ela morava com ele, ela fazia faculdade. E quando terminou, segundo ela, surgiam uns problemas, ela teve que trancar. E eu sempre fui voltado para concurso público, até hoje. E subitamente ela resolveu também focar em concurso público. E eu achei meio estranho. Eu vi hoje, não naquela época, como uma característica adaptativa. Quando estava com um outro, queria fazer faculdade. Aí tá comigo, queria seguir concurso público também. Enfim, voltando a, aos conhecimentos sobre ela, que eu não tinha até então. Impulsiva, queria as coisas do jeito dela, a qualquer modo, agressiva, falava de tudo que é jeito, não se continha. E uma das coisas bem peculiares foi que depois que ela terminou com esse rapaz, ela voltou para casa da mãe. Ela não voltou
voltou para casa do pai, porque segundo ela, o pai tinha alguns problemas e não dava para ela voltar. Aí teve que morar com a mãe e toda vez, toda vez que acontecia alguma coisa, vamos dizer assim, mínima possível, era motivo de briga entre as duas. Eu sinceramente podia dizer que quando eu estava lá, eu não via um aspecto de mãe e filha. Eu via de duas mulheres que não se respeitavam. Não existia hierarquia de mãe e filha. Era briga todo santo dia, até quando tinha estranhos. E eu nunca entendi na época o porquê disso. Mas hoje eu vejo que a mãe dela tinha uma, uma tendência a ser narcisista, ou já que ela meio que tinha, entre aspas, inveja da filha, brigava toda hora, queimava, vamos dizer assim, o filme da filha, falava que, ó, fulano faz isso, fulano faz aquilo, pra todo mundo. Pra todo mundo ela dizia, falava, ó, fulano, que caso você tenha cuidado, viu? Você tem que cortar as asinhas. E, enfim, eu acredito que o motivo ela possui certas características, não se der, não dá bem nos outros relacionamentos, foi por ter pais, vamos dizer assim, narcisistas. Porque o pai também, ele é um cara, vamos dizer assim, que se acha. É mulherengo, ele tem um nível de agressividade grande. Ele já bateu nos filhos por coisas, vamos dizer assim, simples, como forma de educação. Ele já bateu em outras mulheres. Então, eu acredito que o, essa minha ex, ela tenha transtorno de personalidade por causa dos pais. Porque eles eram figuras, vamos dizer assim, bem... que não eram exemplos de pais, vamos dizer assim. Fora a separação e etc. Mas o que me deixou, vamos dizer, mais sem saber o que fazer foi quando ela me disse que mantinha contato com todos os ex-namorados. Eu fiquei, ué, você não tinha dito que eles fizeram coisa ruim pra você e você ainda mantém contato? Ela, não, é porque eu ainda tenho certo... eu mantenho amizade, eu achei estranho. E eu falei, ó, ou eles ou eu. No início até deu certo, só que aí ela voltou a ter contato com eles. E isso me quebrou muito, porque eu tinha dado ela uma vez ultimato, falava ou eles ou eu. E ela me falou que voltou a falar, pediu desculpa e eu não consegui terminar. Eu me senti muito apegado àquilo. E depois disso, depois que vamos dizer assim, que acredito que foi um teste, eu comecei a passar por polo feminino. Antes eu era decidido, mas eu falava as coisas, era sim ou não. Mas existia um certo respeito. Depois disso, não. Começou umas brigas, começou vamos dizer assim, uns xingamentos, falando, eu quero terminar com você, de forma brincando, sabe? Só que todos nós sabemos que toda brincadeira tem um fundo de verdade.
E eu falava, brincando também, ah, então termine. E foi levando brigas. Outra característica que eu percebi é que ela era viciada em doce. Nossa, açaí, chocolate, enfim, era toda semana. Que até então foi um dos motivos dela ter engordado. Eu também, porque eu me vi inserida ali naquele mundo e eu não conseguia mais fazer atividade física, não conseguia fazer mais nada, porque eu me via preso, sabe? E foi levando, eu fui ouvindo ainda mais traumas, mais coisas que ela disse que já passou. E naquela época eu não sabia o que fazer. E ela cobrava de mim por não saber lidar com os problemas dela, sendo que não era responsabilidade minha, mas eu me sentia responsável pelos problemas dela. Ela tentava ajudar, problemas com os estudos, problemas dela que afetavam o meu. Eu não conseguia estudar porque ela não conseguia estudar. Aí ela jogava a bomba toda, ah, não consigo estudar isso e aquilo. Aí eu ficava pensando, caraca, fulano não consegue estudar e agora como é que ajudo? E eu não conseguia pensar em estudar também. Aí foi girando essa bola de neve, problemas, isso e aquilo, que eu chegou um tempo que eu comecei a ficar com raiva, sabe? Que comecei a ficar com raiva dela, porque eu não sei, só sentia isso. Eu tive raiva, ansiedade, comecei a comer bastante, não comecei a dormir bem. E, e chegou num estopim que eu falei, quer saber? Eu vou ignorar isso tudo. Eu já não mais conversava sobre os problemas dela. Ela falava, eu só concordava ou negava, enfim, não dava pitaco em nada. E ela começou a achar estranho e por eu não estar mais dando atenção a ela, ela resolveu terminar. Só que eu achei muito estranho a forma que terminou, porque foi estranho, porque basicamente o término foi feito por WhatsApp. Foi assim, coisa de dois tempos. Uma semana atrás a gente estava bem, entre aspas, aparentava. Eu também não estava mais ciente dos detalhes das coisas, então eu já poderia estar mal. E na outra semana eu recebi mensagem que não estava dando certo, esse e aquilo, então eu ia terminar. Eu, eu ainda tá, de certa forma, ainda estava pegado àquela rotina, sabe? De conversar, um apego emocional e, e também o apego à relação. Meu subconsciente entendia, ah, agora você não vai ter mais relações pimba-pimba. E eu resolvi, nossa, terminou, não é possível. Não acredito. E eu deixei passar uma semana e eu fui na casa dela. Mas antes eu tinha passado na casa da avó, porque eu tinha grande consideração pela avó dela e eu não podia deixar de dizer um adeus, vamos dizer, já que eu não ia mais vê-la. Aí quando eu cheguei, ela me disse, nossa, vocês dois terminaram, ela nem contou nada, isso e aquilo, tô surpresa também. Aí eu, oxe, ok. Fui na casa da mãe, que era próxima, onde ela estava, e ela, a cara dela era um semblante de surpresa. E tipo, nossa, você, como se não quisesse ter me visto. Minha mãe dela sabia também que, que tínhamos terminado. Eu fui lá me desculpar
isso e aquilo, falava que, nossa, eu não tinha ciência do que estava acontecendo e, enfim, que não adiantou de nada, só mostrou mais a minha fraqueza, né, no polo feminino. E depois disso ficamos sem se falar, eu, assim, ela vinha falar comigo, eu não falava direito, aí eu ia falar com ela, aí ela não falava direito. Ficava nesse chove não molha durante uns 3 meses. Aí ela me chamou pra conversar. Quando ela me chamou pra conversar, ela me falou que ó, eu não quero mais nada com você, porque eu já conheci um outro rapaz. E esse já é o período pós, né? Esqueci de avisar. E isso me chamou a atenção porque, assim, logo após o término, ela me chamou para conversar. E logo após o meu término com ela, já tinha outro envolvido. Então, quer dizer, ela já tinha outro, antes de terminar comigo, ela já havia outro. E isso me pegou de surpresa. Eu, oxe, em menos de tanto tempo, 3 meses já conheci outro rapaz e tudo que aconteceu entre a gente. E ela, não, é porque eu acho que ele é especial, isso e aquilo. E eu fiquei sem reação, sabe? Na época eu não vi como um problema, mas hoje eu vi que era uma necessidade, porque ela não poderia ficar sozinha, porque ela precisava de alguém para desabafar, jogar seus problemas, porque ia ficar só ela e a mãe, e eu sabia que entre elas duas fogo, gasolina, sempre a explosão. E eu achei bem suspeito, sabe? E foi a partir desse momento que eu comecei a, vamos dizer, pesquisar sobre a Red Pill, sobre o movimento MGTOW, sobre o transtorno personalidade borderline. E eu achei estranho, né? Essa última característica de arrumar alguém precocemente foi o que me fez procurar sobre esse transtorno. Eu não sei se ela tem, mas eu também não sei se eu pontuei corretamente, corretamente, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu ainda tenho, vamos dizer assim, certas sequelas de tudo que aconteceu. Eu ainda me sinto muito apegado àquilo, por mais que eu não sinta nada, não sinto, vamos dizer assim, vontade de me relacionar, algo do tipo, mas sempre lá no fundo da memória tem uma lembrançazinha de tudo que aconteceu, do, do pimba-pimba que era intenso, enfim,